de geografia. Os Estados Unidos ele tem a melhor geografia do mundo. Por quê? Porque ele tem acesso aos 2 oceanos. Isso permite que ele faça comércio transatlântico com a Europa e transpacífico com a Ásia de uma forma que é muito eficiente. Ao longo da história, os países que centralizavam o comércio do mundo acabavam sendo os impérios dominantes da sua época. Outra vantagem da geografia americana é que ele só tem 2 vizinhos, o Canadá ao norte e o México ao sul. E esses vizinhos eles são muito amigáveis. Quando você compara, por exemplo, com a China, quem são os vizinhos da China? É a Rússia, Japão e Formosa, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Índia e Paquistão? É uma vizinhança que é mais conturbada, né? Ou se você pegar e pensar de uma forma simples, você ter poucos vizinhos e os seus vizinhos serem legais, é bom. Uma outra vantagem da geografia americana que é muito importante é a questão de rios navegáveis. Os Estados Unidos têm a maior quantidade de rios navegáveis do mundo. É maior do que o somatório de todos os outros países juntos. Por que isso é importante? Porque o custo do transporte hidroviário ele é 1/12 do custo do transporte rodoviário. Isso faz com que qualquer coisa que eles se proponham a fazer lá dentro dos Estados Unidos, seja produto manufaturado, produto agrícola, seja transportado de uma forma que é mais barata. Uma outra coisa que é importante destacar da geografia americana é a questão do petróleo. Vocês já devem ter visto toda essa revolução que foi o petróleo de xisto e o gás de xisto. Por que isso chama atenção? Porque depois de 30 anos sendo importador de petróleo, no ano de 2020, esse ano, pela primeira vez os Estados Unidos se tornou independente energeticamente. Ele passa a exportar petróleo. Ele se junta à Arábia Saudita, à Rússia, aquela rapaziada ali do Oriente Médio, e começa a jogar petróleo no mercado. As repercussões desse tipo de coisa são tremendas. Você, de repente, vê o petróleo caindo para burro. Você, às vezes, vê o petróleo com preço negativo. Uma das razões para isso ter acontecido, na nossa opinião, é os Estados Unidos ter se tornado exportador net líquido de petróleo. De qualquer forma, quando um país se torna independente energeticamente, ele melhora como país, sua economia fica um pouco mais forte, a sua bolsa melhora um pouco por causa disso, e a sua moeda, no caso o dólar, ela tem uma tendência a ficar um pouco mais forte também por causa desse fator. Quando você estuda geografia, é muito legal, porque você percebe um negócio que é importante. Geografia não dá para você copiar. Geografia não se move. Geografia, elas são vantagens perpétuas para os povos que habitam uma determinada região. A geografia dos Estados Unidos é tão boa, que é o equivalente a eles terem ganhado na Mega Sena da virada da geografia mundial. É uma vantagem competitiva tremenda que eles têm ao longo da história. O outro ponto que vale a pena a gente chamar a atenção é a questão da tecnologia. E para ajudar a entender o papel que a tecnologia tem no balanço de poder entre os países ao longo da história, vale a gente relembrar como é que era o período do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano ele dominou o mundo mais ou menos de 1300 e pouco até 1500 e pouco. Por que isso acontecia? Porque eles ficavam no centro do comércio mundial naquela época. Eles ficavam entre a Rota da Seda e a Europa. Se vocês forem ver no mapa em amarelo aqui, está marcado Istambul, antiga Constantinopla, bem no ponto de passagem que todo esse comércio acontecia. E uma outra vantagem que o Império Turco-Otomano tinha naquele momento, numa época em que a navegação era apenas costeira, ele tinha o melhor acesso aos oceanos daquele período. Ele tinha acesso ao Mar de Marmara, ao Mar Negro e ao Mar Mediterrâneo. Só que no extremo oeste da Europa, no pequeno reino de Portugal, tinha uma revolução tecnológica acontecendo. Os portugueses eles estavam inventando 3 coisas, com iniciativa e dinheiro dos templários, mas isso é de história para outro dia.
Eles estavam inventando a bússola seca, a balestilha. A balestilha é um instrumento náutico que permite determinar a sua posição no oceano em função das estrelas. E eles estavam inventando a caravela. A caravela é uma técnica de construção naval que você consegue construir o seu barco com uma madeira coladinha na outra. Quando você faz seu barco desse jeito, o centro de gravidade é mais baixo, o teu barco é mais leve, resistente e estável. Isso permite que você coloque canhões em cima do barco. Com essas 3 revoluções tecnológicas, bússola seca, balestilha e caravela, Vasco da Gama parte nas grandes navegações, contorna o Cabo da Boa Esperança e encontra uma rota alternativa de comércio que era mais eficiente para a Ásia. Nesse momento, o pequeno reino de Portugal, que tinha 1/14 da população do Império Turco-Otomano, se torna a superpotência dominante de sua época. Está no nosso sangue, são nossos antepassados. Porrada. Por que é importante você lembrar disso? Porque a tecnologia é um negócio que muda o balanço de poder temporariamente. Então, você tem que estar sempre pesquisando e correndo atrás. A gente pode abordar, quando você vê isso para o mundo atual, 2 grandes polos disputando. É um mundo multipolar, onde você tem os Estados Unidos e você tem a China investindo bastante também. E você poderia debater algo do tipo... Olha, a China tem uma tecnologia de 5G muito boa, eles têm empresas tipo Tencent, Alibaba, que são incríveis. Você, pelo lado americano, você poderia falar, a imensa maioria das melhores faculdades do mundo estão nos Estados Unidos, 30% de todo o gasto com pesquisa e tecnologia no mundo é feito pelos americanos, e 60% de todos os pesquisadores tops com inteligência artificial do mundo trabalham, estudam ou moram nos Estados Unidos. E, assim, tem um debate muito acalorado. A gente até acha que os Estados Unidos têm algumas vantagens quando você olha tudo, mas não é a melhor forma de você abordar esse ponto, na nossa opinião. Quando você tem os 2 competindo, os 2 se esforçam mais. A forma que a gente mais gosta de comparar é com o Messi e o Cristiano Ronaldo. O fato dos 2 existirem ao mesmo tempo faz que os 2 estarem competindo, faz os 2 se esforçarem mais, os 2 se tornam jogadores melhores por estarem se esforçando mais. No mercado financeiro, você tem uma coisa boa, você não precisa escolher. Você pode investir na China e você pode investir nos Estados Unidos. É parte da estratégia dos fundos da Dália, tanto do Dália Total Return quanto do Dália Global. É como se você tivesse o Messi e o Cristiano Ronaldo jogando no mesmo time. Um outro ponto que é incrivelmente importante, e muitas vezes ele é subestimado, é a questão da demografia. Vocês já devem ter reparado que Japão e Europa têm há muitos anos que têm dificuldade para crescer. Os caras fazem estímulo para burro, bota juros zero, até juros negativos, e o negócio lá não vai de jeito nenhum, né? Por que isso acontece? Na nossa opinião, isso está muito relacionado com a demografia. A população dessas 2 regiões, ela está envelhecendo. A população do Japão começou a encolher faz 20 anos e da Europa começou a encolher faz aproximadamente 10 anos. Populações que estão envelhecendo, elas têm a tendência a consumir menos, e quando ela consome menos, tem menos PIB. Qual o país desenvolvido do mundo que tem a melhor demografia de todos? Estados Unidos, gente. Estados Unidos é um país jovem. É um país que, para vocês terem uma ideia, daqui a alguns anos vai ser mais jovem que o Brasil. E eles ainda têm uma outra vantagem, que é a imigração de alta qualidade que ajuda a demografia deles. Por quê? Eu vou citar alguns exemplos para ficar mais fácil das pessoas visualizarem. Qual que é a história, por exemplo, nessa época de pandemia, todo mundo meio que usou aquele aplicativo Zoom. Qual que é a história do aplicativo Zoom? Ele era um estudante chinês que foi estudar engenharia nos Estados Unidos e por lá decidiu ficar. Alguns anos depois se passaram, ele fundou a Zoom e hoje a Zoom vale mais do que todas as companhias aéreas dos Estados Unidos somadas. Um outro exemplo que todo mundo lembra é a SpaceX, que há menos de um mês levou os astronautas para a estação espacial. O SpaceX é uma empresa americana, fundada pelo Elon Musk. O Elon Musk ele é sul-africano. Ou o Google
que todo mundo usa, está no celular, está no... todo mundo usou o site de pesquisa. O Google foi fundado por um russo e por um americano. Um russo que tinha estudado lá e que ficou por lá. Qual que é a mensagem que fica? Toda vez que um país consegue atrair as melhores cabeças do mundo, que vão lá levando sua energia e sua iniciativa, esse país, essas pessoas ajudam o país a ir para frente. E os Estados Unidos é o principal destino que a maioria toda vez que o indiano engenheiro fera quer ir morar em algum lugar, o principal lugar que ele quer ir é os Estados Unidos. É uma vantagem comparativa muito boa. Quando você junta essas três coisas, geografias não se movem. Tecnologia, no mínimo, igual. E demografia e destino já está comparado, você começa a entender um pouco de por que os Estados Unidos é o que é. E quando você desacelera e você presta atenção, você percebe que já está por todos os lados. Você vê que o nosso computador aqui é Dell, Estados Unidos. De repente, o computador na sua casa ele é da Asus ou do Lenovo. Muito provavelmente, seu sistema operacional é o Windows, que é da Microsoft. De repente, as pessoas têm um celular que é Apple. Apple é americana. Mas, se você não tem um celular da Apple, de repente é Samsung ou uma outra marca chinesa, muito provavelmente o sistema operacional é Android, que é da Google. Quando você pensa nas redes sociais, o pessoal usa Instagram, Facebook, Twitter, tudo americano. Quando você pensa nos remédios que você toma, muitos deles são americanos. A tecnologia americana e a presença da Pax americana, ela está por todos os lados. Você vê isso em várias dessas marcas que a gente está mostrando aqui agora para vocês. Recentemente, o Warren Buffett ele fez uma live que ficou muito famosa porque ele falou o seguinte: Never bet against America. Nunca aposte contra os Estados Unidos. E a gente acha que as razões disso ser verdadeiro passam por esses pontos que a gente explicou até aqui. Quando a gente pega e vê o Warren Buffett falando disso, qual é a primeira coisa que a gente vem na cabeça? Vamos dar uma olhada na Bolsa dos Estados Unidos, como é que foi ao longo do tempo? Aqui você tem o gráfico do S&P, da Bolsa deles, nos últimos 50 anos. Pô, um baita tiro, muito linda essa alta ela é. Isso daqui é uma representação gráfica dos elementos que fazem os Estados Unidos bom. Um outro ponto que é menos intuitivo, que quando você vê falando de Never Bet Against America, é a moeda do país, nesse caso o dólar. Aqui você tem um gráfico do dólar nos últimos 50 anos no mundo. Basicamente, o dólar subiu nos últimos 50 anos por 42 e caiu por 8. A gente acha que o Never Bet Against America vale para o dólar também. Um parêntese. Vale a pena a gente lembrar esse período de 2002 até 2008, 2011, quando o dólar caiu, o que estava acontecendo? A China entrou na Organização Mundial do Comércio em 2002 e, naquele momento, começa o maior movimento migratório de uma população rural para urbana na história da humanidade. Isso é muito legal. Então, por essas razões que a gente conversou aqui, que são geografia, demografia e tecnologia, os Estados Unidos foi a superpotência dominante no mundo nos últimos 50 anos e continuará sendo um dos principais protagonistas do mundo nos próximos 30, 40 anos. Esse período da história é conhecido como Pax Americana.